Vamos lá, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando a nossa live da segunda-feira e hoje uma das bancas mais atuantes no estado da Paraíba. Tem algum paraibano aqui? Digita nos comentários, eu aí, galera. Vamos lá. Quem já está por aqui nos acompanhando, galera lá de Macau está nos acompanhando aqui. A Senildo, Aderlan está por aqui, o Francisco Jackson. Galera do Instagram, corre para o YouTube para você acompanhar. E ó, o nível da banca CPCom não fica muito atrás aí não, viu? Dessas outras bancas como IDECAM, como IBFC, como IDIB. É uma banca que merece respeito, é uma banca que merece preparação e ela muitas vezes foge ali do padrão. E eu sempre falo assim, gente, que quando uma banca é de universidade, pode observar. Quando uma banca organizadora ela é de uma universidade, né, que aí no caso tem uma base de professores da área de letras, é muito comum eles cobrarem termos técnicos. A banca CPCom fala de paralelismo, por exemplo, fala de paralelismo sintático, paralelismo semântico, fala de advérbio relativo, banca CPCom, galera. E aí eu tô ao vivo no meu canal do YouTube, tá certo? Lá vocês vão conseguir acompanhar. Peguei hoje 5 questões da banca para a gente estar aqui debatendo um pouquinho com essas questões. Tá certo? Sim. Primeiro concurso que vou fazer, tem que se preparar. Tem que pegar provas anteriores. Portanto, a gente vai debater questões agora de 2025. E aí no meu treinamento de português para CPCom, certo? Vai ter agora uma atualização com questões 2024, 2025. Quem é aluno desse treinamento de questões da banca CPCom vai receber essas atualizações e as aulas ao vivo vão ocorrer lá dentro da plataforma de maneira exclusiva, tá certo? Para quem é aluno do PDZ, da Comunidade Português Zero, porque tem acesso a todos os treinamentos, e quem é aluno da turma CPCom vai ter acesso também a essa atualização, tá bom? O nosso treinamento de português para a banca CPCom está em oferta no valor de R$ 147. Vai ter lá mais de 250 questões comentadas, simulados, você vai encontrar lá também, tá certo? Vejo que a banca CPCom atua muito na Paraíba e vocês podem ter certeza que você tem que estar bem preparado para você ir bem numa prova de português. Tá bom? Então vamos iniciar a nossa aula, gente. 9h35 da noite. E aí lembrando que no meu canal do YouTube, gente, eu vou ter com força total, viu? Essa reta final de ano. Eu confesso que por muito tempo eu não tive tão assíduo, né? Ninguém consegue ficar 100% em tudo, né? E aí, lá no meu canal do YouTube, ó, Português com Edson, se você não é inscrito ainda, vamos bater, galera. Vamos bater aí os 100 mil inscritos até o final do ano. Vamos bater. Se eu bater os 100 mil inscritos até o final do ano, assim que bater os 100 mil inscritos, está faltando menos de 3 mil inscritos. Assim que eu bater 100 mil inscritos, eu vou fazer um curso gratuito ao vivo aqui para vocês que estão inscritos. Como é que eu sei, Edson, das próximas aulas? É só você clicar aqui em ao vivo e lá já vai mostrar quais são as aulas da semana. Ó. Temos aula amanhã, dia 26, ó, dia 26 de agosto, 26 de agosto, já está aqui, ó. Você já pode até definir o lembrete aí da aula, ó. Vai ter a live 80, já são 80 aulas gratuitas só aqui dentro do canal do YouTube. É só você clicar lá, receber notificação. Ó, amanhã é um simulado
sistematizado. Na quarta-feira, gabaritando a banca IGEDUC. Cadê a galera? A galera que vai, ó, a galera que vai acompanhar o conteúdo aí, ó, a galera que vai acompanhar, ó, IGEDUC, o concurso de São José do Seridó. Vai ser a banca IGEDUC na quarta-feira, ó, dia 27 de agosto, e no dia 28 de agosto vai ter uma aula exclusiva aí também, Prova Nacional Docente, para você que é formado em letras, vai ter essa aula exclusiva lá dentro, aqui no meu canal do YouTube, um simulado comentado, tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos para o nosso simulado. O simulado aí está na tela. Vamos lá, gente. Ó, tomar um pouquinho d'água aqui porque o negócio vai esquentar. Vamos lá. Galera, aqui em questões de essa primeira questão vai abordar as funções de o quê, certo? Primeira questão está abordando funções de o quê? Tranquilo? Vamos lá. Olha a primeira aqui, ó. Nós temos 4 funções aqui, tá bom? Essa questão aqui, gente, vamos tentar ir pelas tradicionais, tá bom? Quais são as tradicionais? As tradicionais é o pronome relativo, que são tradicionais, ó. Pronome relativo e conjunção integrante. Ó. Pronome relativo e conjunção integrante, certo? Relativos são as duas mais cobradas, só que a CPCOM não cobra só essas, tá bom? E o seu papel aí, gente, é exatamente esse. É pegarmos essa questão, trabalharmos o conteúdo por trás dessa questão e você vai revisar esse material. Colocando aqui esse nosso primeiro momento, né? Temos que o pronome relativo vai retomar substantivo ou pronome, sim. Temos que o pronome relativo é igual a o qual, a qual, os quais e as quais. E temos que o pronome relativo inicia oração subordinada adjetiva. Tá bom? Então, o nosso papel agora, já que demos aí uma pincelada nas ideias do pronome relativo, é relembrarmos o seguinte. Qual desses aqui, o que, ele é pronome relativo, gente, na opinião de vocês, ó. De 1 a 4. Qual deles o que é pronome relativo? Lembrando que o pronome relativo, ele vai ter uma relação forte com o elemento retomado, com o elemento anterior. Dos 4 aqui, gente, o relativo está aqui, ó. Ó, o relativo está aqui, ó. Vamos colocar o exemplo aqui. Aí você veja, gente, que a banca cobra uma linguagem mais voltada. Ó, se você perceber aqui, a linguagem não é tão simples, né? Ó. E eis que tudo isso, que era a tua virtude e o teu encanto, desapareceu de súbito. Então, esse aqui do 4, ele é um pronome relativo, sim. E ele está retomando quem? Ele está retomando o pronome isso. E como é que eu sei que ele está retomando isso? Olha para o verbo que introduz a oração adjetiva. Ó, que era a tua virtude. Aí você pergunta assim, ó, o que era a tua virtude? A resposta é tudo isso. Tudo isso era a tua virtude. Neste caso, ó, temos um pronome relativo. Ó, temos um pronome relativo aqui. Posso trocar o que por o qual? Ó, eu posso falar assim, ó. E eis que tudo isso, o qual era a tua virtude. E aí poderemos dizer que ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Certo? Lembrando
que existe a oração adjetiva explicativa, que é com pontuação, e existe a oração adjetiva restritiva, que é sem pontuação. Lembrando que essa aula, o bom desse modelo de aula é o material que fica aí para o aluno poder revisar esse conteúdo de maneira mais detalhada, de maneira mais objetiva. Tá bom? Então, temos então que o último é pronome relativo. E aí já matava a questão. Ela vacilou aqui, viu? A banca vacilou aqui, gente. Só com o 4 eu matava a questão. Tá bom? Edson, tem conjunção integrante aqui? Não, não tem conjunção integrante, gente. Mas como é uma das mais importantes, eu vou colocar aqui na nossa tabela e vai ficar um resumo das principais funções do que. Então, a conjunção integrante, em geral, ela vai estar ligada a verbo. Edson, ela retoma verbo? Não, gente. Ela não retoma verbo. Ela está ligada a verbo, é diferente. Porque se é uma conjunção integrante e a banca diz que o que retoma, tá falso. Conjunção integrante não retoma, tá bom? Então, em geral, é ligada a verbo. É igual a isso. E inicia oração. E inicia oração subordinada substantiva. Então, em geral, é ligado a verbo. Posso trocar o que por isso e introduz oração substantiva. Vou dar um exemplo claro aqui, seria mais ou menos assim, ó. Tudo isso confirma que aquilo era a tua virtude. Se a questão tivesse dado assim, ó, aí eu teria uma conjunção integrante, ó. Tudo isso confirma isso. Ó, aqui eu tenho o que está ligado ao verbo confirmar e aí eu posso trocar. Tudo isso confirma isso. Tá bom? Tranquilo, né, gente? Opa, pessoal. Acabou de sair o concurso da Prefeitura de Beberibe. Banca com Supan, gente. Banca com Supan. Inscrições já começam já dia 28. Vamos lá, vamos continuar nossa aula aqui. Vamos lá. Vamos para o 3, gente. O 3 é a conjunção adverbial consecutiva. Ó, o 3 é a famosa conjunção adverbial consecutiva. A conjunção adverbial consecutiva, ela introduz, gente, ó, ela introduz oração subordinada adverbial consecutiva. Essa oração, ela expressa sentido de consequência. Isso é disparadamente uma das orações adverbiais mais cobradas, gente. Mais cobradas. Tá bom? E aí eu tenho que a regra da consecutiva é a regra da metralhadora. Quem já me acompanha aqui no Instagram, no YouTube, sabe qual é a regra da metralhadora? É o tal, é o tão, é o tanto e o tamanho, mais o que? Seguido do que? É a famosa regra da metralhadora. E tem regra da metralhadora aqui, gente? Tem, ó. Tanto que aqui, ó. Tanto que, ó. Então, esse tanto que, ó, que é o terceiro, ó o terceiro aqui, ó. Adverbial consecutiva, gente, ó. Vou colocar lá, ó. O terceiro tá aqui, ó. Ó. O que ele é um termo que vai estar relacionado a um termo anterior. E que termo anterior é esse? É o tá. Por isso que eu chamo de regra da metralhadora. É o tão, é o tal, é o tanto, é o tamanho. E nem sempre eles vão vir juntos. Eu posso falar assim, ó.
ele estudou tanto com o professor Edson, que gabaritou português. E aí, ó, nós temos aqui a expressão que relacionada ao tanto, que veio lá atrás, tá bom? Que veio lá atrás. Tranquilo aí, né, gente? Show de bola. Vamos para o próximo aqui, gente. O próximo é o seguinte, ó. O que também pode ser pronome interrogativo, né? O pronome interrogativo é usado para perguntas, né? É usado para perguntas. Esse é um dos mais tranquilos, né? O que você está fazendo agora? Ó, o que você está fazendo agora? Que isso importa. Então aqui, ó, temos o pronome interrogativo. Ele considerou o primeiro, ó, como pronome interrogativo, né, ó, nessa relação aqui, ó. Ó, minha querida cidade, o que te aconteceu? Ele está tipo, indagando, ó. Ó, ele está indagando aqui, ó. Ó. Minha querida cidade, que te aconteceu, né? É tipo assim, o que é que te aconteceu? E aí ele usou como, ó, conjunção, como pronome interrogativo, tá bom? E o 5, gente, o 5, cuidado, é uma conjunção coordenada explicativa. Muita atenção com ela, viu, gente? Essa conjunção coordenada explicativa é equivalente a pois. O melhor bizu para você identificar que ali é uma conjunção coordenada explicativa, igual ele colocou aqui, ó, conjunção explicativa, é a conjunção coordenada explicativa, é você olhar a troca por pois, ó. Preste atenção. Nesse 2 aqui, ó, é uma conjunção explicativa. Por quê, ó? Minha querida cidade, que te aconteceu? Pois já não te reconheço. Então, nesse 2 aí, ó, vamos repetir. Nesse 2 aí, eu consigo trocar o que por pois. Então, se eu troco o que por pois, eu tenho uma conjunção coordenada explicativa. Tipo assim, ó. Deixa o like, que ajuda o canal a crescer. Ó, deixa o like, ó. Esse que eu joguei aqui, ó, ele é uma conjunção coordenada explicativa e o sentido aqui é de quê? Ó, o sentido aqui é pois, gente. Ó, deixa o like, pois ajuda o canal a crescer. Ó. Perfeito, gente? Então, gabarito, ó, letra D, letra E, desculpa, é a resposta. Olha que resumo legal, gente. Pronome relativo, conjunção integrante, adverbial consecutiva, pronome interrogativo e conjunção coordenada explicativa. Vamos lá para a questão 2. A questão 2, gente, está cobrando a função do como, né? O como, na forma de conjunção, ele pode aparecer como, ó, conjunção. Ele pode aparecer como conjunção. Peraí. Comparativa. Ele pode aparecer como conjunção causal e como conjunção conformativa. São os três valores
E todos eles são orações adverbiais, viu, gente? É conjunção adverbial. Peraí. Adverbial. Comparativa, adverbial causal e adverbial consecutiva. Certo? Esse aqui é o mais fácil de todos. Adverbial comparação estabelece. Não tem nem o que dizer, né? Estabelece comparação entre dois elementos, né? Ele é orgulhoso como o pai. Ó, eu tenho aqui uma comparação. Estou comparando ele ao pai. Então aqui é tranquilo. Não tem muito o que dizer aqui, certo? A adverbial é uma das mais cobradas, gente. Equivale a já que, visto que, uma vez que. Ó, a causal, eu posso trocar o como por já que, visto que, uma vez que. Posso trocar, certo? Ó, quando eu digo assim, ó, como se dedicava muito, passou no concurso. Ó, esse como aqui, ele é causa, ó, porque aqui eu consigo dizer já que. Eu consigo falar assim, ó, já que se dedicava muito, passou no concurso. Ó, eu posso trocar aqui sem problema algum, gente. Posso trocar, certo? E a adverbial conformativa equivale a conforme, segundo, de acordo com. Ó, quando o como é conformativa, eu consigo trocar o como por conforme, segundo, consoante, certo? Como Libânio, detalhou em seu livro, a educação permite a redução das desigualdades sociais. Aí aqui eu tenho o como, ó. E esse como eu posso dizer conforme Libânio detalhou em seu livro, segundo Libânio detalhou em seu livro, nós temos o como conjunção conformativa, certo? Neste caso, gente, esse como aqui, ó, como os rumores externos diminuíssem, ergueu-se. Nesse exemplo aqui, eu tenho como com valor de causa, né? Eu consigo trocar aqui, ó, esse como na letra C por já que. Eu consigo dizer já que os rumores externos diminuíssem, ergueu-se. Eu posso trocar por visto que. Visto que os rumores externos diminuíssem, ergueu-se. Então, há uma relação aí de causa, certo? Relação causal. Pessoal, concessão, aproveitando o gancho, concessão é o embora, é o ainda que, é o mesmo que, é o se bem que, é o conquanto. Ó, são conjunções chamadas de conformativas. O bom é isso, né? Proporcional. Proporcional é o à proporção que com crase e o à medida que também com crase. Também vai ser com crase.
Finalidade. Finalidade é o para que, é o a fim de que. São conectivos importantes. Certo? São conectivos importantes. Então, 2, letra C. Questão 3. Questão 3, galera, já dá para respondermos com base na 3, ó, com base na questão 1. Veja que a questão 1 eu demorei um tempinho mais, mas já dava para responder. Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, ó, e colar assim. E assim, gente, é o estudo do português. É um estudo de repetição, português é um processo. Português é uma repetição, é você olhar a frase, já identificar a regra, identificar o modelo, como eu posso replicar esses modelos em questões futuras. Então, olha só, gente. Antes de eu classificar a oração, se ela é substantiva, se ela é adjetiva, por exemplo, se ele der o que, o passo inicial é classificar esse que. Se o que é pronome relativo, tem-se uma oração adjetiva. Se o que é conjunção integrante, temos uma oração substantiva. E aqui na 3, ó, a 3, esse que, aqui, ó, que ele diz, ó, o período da pandemia impactou mais ainda em um resultado que já não era tão bom. Gente, o que é que já não era tão bom? O resultado. Então, nós temos aqui, ó, deixa eu pegar essa aqui e colocar aqui embaixo. Ó. Aqui eu tenho, ó, o que como pronome relativo. Ele está retomando, ó, ele está retomando a palavra resultado. Posso trocar este que, ó, por o qual eu posso dizer, ó, ainda em um resultado o qual já não era tão bom. Então eu posso trocá-lo por o qual e ele introduz uma oração subordinada adjetiva. A adjetiva tem a explicativa, que é com pontuação, e restritiva, que é sem pontuação. Como não há, gente, pontuação entre o que e o pronome relativo, essa oração ela é restritiva. Então a resposta da 3, alternativa de letra A. Certo, gente? Agora, se ele tivesse dito assim, vamos só imaginar se a frase tivesse vindo assim, ó, com a vírgula antes do que, teríamos um pronome relativo, teríamos a troca por o qual, e aqui, ao invés de restritiva, seria explicativa. Então, a diferença da restritiva e explicativa é esse uso de vírgula. Só para reforçar mais um pouco aqui, ó, para ficar bem legalzinho aqui o nosso esquema, ó, quando falamos de explicação com pontuação, o sentido é de todos. Inclusive a banca CPCom já trouxe isso em prova, viu, gente? Falar que todos. Se é explicativa, a palavra, o sentido, a palavra-chave é todos. E se for restritiva, que é sem pontuação, o sentido é de apenas, só, somente. Lembrem dessas palavrinhas-chave que a banca já nos trouxe em provas anteriores. Como é que ele trouxe isso em prova anterior? Como aqui está sem vírgula, a ideia dessa primeira frase é de apenas, só, somente. Apenas, só, somente. Essa aqui, como tem vírgula, a ideia é todos. Então, associe. Explicativa com pontuação, todos. Restritiva, sem pontuação, apenas, só, somente. Não esqueçam dessas palavrinhas que são importantes. E aí chegamos
a questão top da aula de hoje. Deixa eu ver se dá para vocês verem no total aqui. Eu vou encurtar aqui e eu quero que vocês respondam nos comentários. Dá para subir um pouquinho? Dá não. Eu quero que vocês tentem responder. Espera. Aqui. Eu vou dar aí, gente, um minutinho para vocês tentarem responder. Ele quer a função sintática do pronome relativo. Isso aqui, gente, é uma questão que faz a diferença na prova. Quem acerta uma questão igual a 4 já está no nível assim, já, ó, alto em português. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Vamos lá, gente. Vamos deixar aí o comentário. Vamos lá, gente. Vamos para a questão. Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês. Ó, função sintática do pronome relativo. Função sintática do pronome relativo. Deixa eu explicar logo a primeira. Vamos começar pelo adjunto adverbial. Gente, o pronome relativo que, o pronome relativo que, ele pode exercer função sintática de adjunto adverbial. Isso aqui é o que chamamos de morfossintaxe, viu, gente? Morfologia, ele é pronome relativo. Sintaticamente falando, este pronome relativo, ele funciona sintaticamente como adjunto adverbial. Então, qual é a ideia dele, gente? É simples. O que vai ser adjunto adverbial? Quando ele retoma termo que representa ideia de tempo ou lugar. Então, o que será adjunto adverbial quando ele retomar um termo que contenha a noção de tempo ou de lugar, certo? Em geral, o que estará preposicionado. É muito comum nesse processo o que vir precedido de em. É comum, gente. Então, por exemplo, preste atenção. Eu vou dizer assim, ó. Ó, o bairro em que cresci. Pessoal, temos aqui o que ele está acompanhado do em, certo? O em que se refere a bairro. Bairro é um lugar? É. Se bairro é um lugar, esse em que exerce função de adjunto adverbial. Certo? Outro exemplo. O lugar em que trabalhei
por anos. Esse em que, gente? Esse em que ele é adjunto adverbial? Sim, porque ele remete a uma ideia de lugar. Então, ele é adjunto adverbial. Agora, olha só. Nos últimos meses em que me dediquei ao concurso. Pergunto, esse em que é adjunto adverbial? Sim ou não, gente? Sim, porque ele está se referindo a um termo que, nesse caso, expressa tempo. Então, expressou tempo, expressou lugar, teremos o que geralmente vem na forma em que, como adjunto adverbial. Tranquilo aí? Agora, dúvida. Dúvida. Esse exemplo abaixo é adjunto adverbial? O exemplo é assim, ó. A criança em que confio. Preste atenção. Se a banca tivesse colocado em que aqui, seria, gente, o em que um adjunto adverbial? Aqui, ó, sim ou não? Joga nos comentários aí. Joga aí. Em que aqui? Não, gente. A resposta é não. Por quê? Porque para ser adjunto adverbial, o termo retomado tem que expressar tempo ou tem que expressar lugar. Como criança não é tempo nem lugar, já sabemos que aí não é adjunto adverbial. Edson, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser um objeto indireto. E Edson, sim, gente, o que também pode ser objeto indireto. O que também pode ser complemento nominal. Olha o nível disso que a banca CPCom está cobrando, gente. Nível alto. Nível hard aqui, ó. Vamos entender, gente. Ó, o que pode ser objeto indireto? Então, ele é preposicionado. O que também pode ser complemento nominal. Ele também vai ser preposicionado. Por que o que, quando é indireto e quando ele é complemento nominal, ele tem que estar preposicionado? Porque objeto indireto e complemento nominal são regidos por preposição. Certo? Agora vamos para a diferença. Aqui, ó, a preposição é exigência de verbo. E aqui, ó, a preposição é exigência de nome. Então, são dois critérios que eu tenho que olhar. Preposição, a que, em que, com que, de que, a que. Segundo, a preposição vai vir de um verbo. Vamos fazer o teste aqui, ó. Ó, o bolo de cenoura de que eu gosto tanto. Gente, temos o que aqui? Temos. Este que está preposicionado. Agora a dúvida é, esta preposição de, ela vem de quem? Quem é que exige a preposição de? Gosto. O que é gosto, Edson? Gosto é o verbo gostar. Se gosto é verbo, isso aqui vai ser objeto indireto. Outro exemplo. A lembrança de que nunca mais me esquecerei.
Temos novamente o de que. Quem é que está exigindo o de? O verbo. Esquecerei. Como esquecerei é verbo, esse de que é objeto indireto. Certo? Esse que vai ser objeto indireto. Agora preste atenção nessa diferença aqui, ó. Ó, a banca CPCOM de que eu tenho tanto medo. Gente, temos o de que. Essa preposição de aqui, ó. Ela vem de quem, gente? Essa preposição de aqui, ela vem de quem? Ela vem de medo. Quem tem medo de. Se quem tem medo de, e medo é um nome, quer dizer, medo não é um nome, medo é um substantivo, esse de que aqui, ele é complemento nominal. Sim. Ele é complemento nominal. Agora, olha outro exemplo aqui, ó. Espera aí, gente. Lembrança. Ó, a dica do professor Edson de que eu nunca mais, de que eu sempre terei lembranças. Ó, temos o de que, ele está preposicionado, o de, e esta preposição de, ela vem de lembranças, né? Quem tem lembranças de. Como lembranças é um nome, o de que é complemento nominal. Portanto, gente, bem rapidinho aqui, ó. Vamos lá, ó. O primeiro é a adjunta adverbial, ó. O primeiro, é a adjunta adverbial. O em que retoma, né? Espera aí. Eu só conferir aqui, gente, essa questão 4 aqui. Em seguida vinha o 29766, em que se oferecia os lotes de um terreno. Deixa eu só conferir aqui. Eu devo ter copiado. Eu posso ter copiado errado. Espera aí. CPCOM. Em seguida vinha. Sim, entendi, gente. É porque ó, vinha o 29766. Esse aqui tá representando o lugar, né, o local. Ó, em seguida vinha o 29766. É como se fosse um trem, né? É como se fosse um trem, um código de tipo de algo, de um local, de um galpão. Mais ou menos isso. Por isso que ele considerou como adjunta adverbial. E o outro foi esse 2 aqui, ó. Ó, o 2 eu tenho assim, ó. Ó, a senhora a que me refiro, ó. Tem a preposição a. Essa preposição, ela vem de refiro, me refiro, e me refiro é o quê? Ó? Me refiro é verbo. Como me refiro é verbo, o 2 foi objeto indireto, certo? E aí temos o outro, que é quando o que é sujeito, certo? Quando o que é sujeito,
Olha, quando o que é sujeito, ele vai estar sem preposição. O que, quando ele é sujeito, ele não pode estar preposicionado. É sem a preposição, tá certo, gente? E aí você pode fazer o seguinte: pode ser retirado da frase. Você consegue retirar o que da frase? Pode ser retirado e você consegue ler a frase do jeito que está. Então, na verdade, gente, o que com função de sujeito, ele vai ser assim, ó. Você tem o termo retomado, você tem o que e você tem o verbo. São três coisas que eu tenho que olhar: o termo retomado, o que e o verbo da oração que está posposta, certo? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é eu retirar o que da estrutura. Eu vou retirar. Quando eu retiro o que da estrutura, eu consigo ler, eu consigo fazer leitura do termo retomado ao verbo do jeito que está, sem pausa, sem problema algum. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Os vereadores de oposição que vetaram o projeto, que votaram contra o projeto. Ó, aqui nós temos o que, gente? Como é que eu sei que ele é o sujeito? O que? O que é um pronome relativo e vai exercer função sintática de pronome, vai exercer função sintática de sujeito. Como é que ele vai ser construído? Eu consigo retirar o que? E nessa retirada do que, eu consigo ler a frase do jeito que está. Veja, se aqui eu retirasse o que, ó, a frase ficaria: os vereadores de oposição votaram contra o projeto. Se eu consigo suprimir, é porque ele vai estar na posição de sujeito, ele vai estar exercendo um papel essencial. Outro exemplo, ó, o morador de rua que sofreu um acidente. Ó, temos o que aqui? Quero saber se esse que é sujeito. Retire da frase. Quando eu retiro da frase, eu consigo falar: o morador de rua sofreu um acidente. Eu consigo falar do jeito que está. O professor Edson, que ministra aulas no YouTube. Quero saber se esse que está aqui é sujeito. Eu vou retirar. Quando eu retiro, eu consigo dizer: o professor Edson ministra aulas no YouTube. E a questão 3 que ele colocou aqui, ó. Vamos lá. Agora tem um detalhe, gente. Quando eu for retirar, eu não vou ler o texto todo. Eu tenho que ler do termo retomado, vou colocar em azul. Eu vou ler do termo retomado ao verbo. Eu vou ter que fazer isso aqui. Senão, se você tentar retirar o que e ler a frase toda, vai perder o sentido. Você tem que ler pegando o termo retomado para o verbo. Então, o termo retomado aqui, ó, é Nossa Senhora. A frase é. Então, a frase é assim, ó. Me concedeu um favor. A frase é essa, ó. Se eu retirar o que aqui, aí eu vou ler a frase assim, ó. Se essa vírgula ignora. A vírgula só para diferenciar essa explicativa ou restritiva. Se eu retirar o que, vai ficar assim, ó. Nossa Senhora lhe concedeu um favor em hora de aperto. Então, esse 3 que está aí nessa questão, ele é o quê? Ele é
um pronome relativo exercendo a função de sujeito da oração. Galera, meu celular está descarregando. Eu vou me despedir aqui do Instagram. É só você correr para o YouTube, tá bom? Falta mais uma questão para finalizarmos a live de hoje. Deu para entender, gente? Então a resposta aí, letra D. D é a resposta correta. A questão 5, gente,